mas ainda é gostoso ver as páginas da Bíblia sendo passadas. João 1, versos 11 e 12. Pode colocar aqui para a gente ler também por aqui, mas a Bíblia está aberta aqui. Né? Muito bem. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, por estarmos aqui nesta manhã, Senhor. O Senhor é um Deus de maravilhas, em nome de Jesus. Amém. Não há como estar no Dia dos Pais e não pensar em Deus, o nosso Pai. Maior referência de pai que alguém pode ter é Deus. Por melhor que seja o pai que você teve, o pai que você tem, o pai que convive com você, mas Deus é a melhor referência de pai. E o texto que nós lemos é um texto que nos fala de algo maravilhoso. O poder de ser filho de Deus. Nós vivemos o século, a época, a geração da banalização das coisas. Tudo se torna tão sem valor pelo dia a dia. E nós temos banalizado essa expressão filho de Deus. Quando eu digo banalizado, não é algo negativamente, mas algo que a gente tem perdido a força dessa expressão filho de Deus. E a Bíblia, ela vai nos falar no Evangelho de João, estamos aí na série de mensagens, sobre o poder de ser filho. O poder de ser filho. E nós vamos entender nessa manhã que nem todos carregam o poder de ser filho. Nem todos carregam esse poder. E dos que carregam este poder de ser filho, nem todos entendem esse poder. E nessa manhã a gente quer tentar falar um pouquinho sobre isso. Jesus, em seu ministério terreno, ele se referia a Deus como Pai. Ele sempre se coloca na qualidade de filho. E meus queridos e amados irmãos, ou já dissemos, ou já ouvimos alguém dizer em algum momento, quando recebe algo que gostava muito, e a pessoa diz, eu também sou filho de Deus. Eu também mereço receber isso. Eu sou filho de Deus, poxa vida, né? Então, Deus é Pai, né? Quem já não ouviu essa expressão? Deus é Pai. Deus é Pai. Isso não podia deixar de acontecer. Nem todo mundo que se refere a Deus como Pai entende o que é ser filho de Deus. Nem todo mundo que se refere a Deus como Pai entende o que é ser filho de Deus. Lá em João 5,18, os judeus querem matar Jesus, porque Jesus usa a expressão filial. Jesus se refere a Deus como Pai, diz, quem me vê, vê ao Pai. Os judeus, eles não chamavam Deus de Pai. Os judeus, eles não entravam nessa relação, nesse grau de intimidade com Deus. Por entenderem o significado de Deus como Pai. Por entenderem o significado de Deus como Pai,
os judeus não se referiam a Deus como Pai. E achavam que o fato de Jesus se referir a Deus como Pai seria uma blasfêmia. Como pode o filho do carpinteiro de Nazaré dizer-se filho do Deus vivo, filho do Deus Todo-Poderoso? Hoje chamamos Deus de Pai. Os judeus conheciam bem isso e não chamavam Deus de Pai. Hoje nós chamamos Deus de Pai sem termos a dimensão do que isso significa. A dimensão de chamarmos Deus como Pai. A dimensão de dizer Deus é meu Pai. Os judeus não usavam a expressão Pai para Deus, mas entendiam o que significava. Nós chamamos Deus de Pai, mas não temos entendido na sua integralidade o que isto significa. Os judeus entendiam tanto que achavam que Jesus não poderia, né? Eu digo Jesus porque foi Jesus que usou, porque o judeu não ousava usar. Há um poder que está por trás disso. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Há um poder em ser filho. Há uma honra em ser filho de Deus. Chamar Deus de Pai significa dizer, no primeiro momento, que Deus está cuidando de nós, que Deus está ao nosso lado todos os momentos, porque é isso que um pai de verdade faz. Ele está ao lado dos seus filhos, cuidando em todos os momentos. Um bom pai cuida. Jesus falando sobre a bondade de Deus como Pai. E Jesus diz: qual de vós que o filho vai pedir um peixe e vai dar uma serpente? Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai do céu. E às vezes eu tenho alguma dificuldade quando alguém diz que Deus mandou um mal sobre alguém, porque Deus é fonte do bem. Deus não ia mandar mal sobre um filho. Deus cuida. Deus disciplina, mas não é uma disciplina para prejudicar a pessoa. Deus é meu Pai e Ele é bom. Nós cantamos, falamos, salmodiamos a bondade de Deus. O texto lido, ele diz: mas a todos quantos o receberam. Há uma condição para que nos tornemos filhos legítimos de Deus. E a condição é receber. Mas a todos que receberam. E podemos perguntar: receber o que ou a quem? Receber a Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Receber a Jesus Cristo, o Salvador. Receber a Jesus Cristo, o Senhor. E meus irmãos, esse poder está disponível a todos. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então o poder de ser filho está disponível a todos. Qual a condição? Receber este poder. Ele está disponível a todos, mas só terá direito a receber este poder quem receber Jesus. Todas as pessoas
têm o poder de se tornarem filhos de Deus? Todas as pessoas podem se tornar filhos e filhas de Deus? Podem. A todos quantos o receberem. Todas as pessoas podem. Né? O convite é extensivo a todos. Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, farei nele morada. Agora, é preciso receber. E quando recebemos Jesus, e aí você pode lembrar do momento que você recebe Jesus, você recebe o poder. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. E qual é esse poder de ser filho? É o poder da transformação. É um poder que vem de dentro. É um poder que vem do alto. É um poder que muda completamente a sua vida. Lembra o momento da sua conversão. De 15 para 16 anos, aos 16 mais precisamente, eu resisto um momento na minha vida em que verdadeiramente eu fui transformado pelo Senhor. Verdadeiramente eu abri mão das coisas que me impediam de seguir plenamente o Senhor para segui-lo. Verdadeiramente eu experimentei uma mudança. Quando você aceita Jesus, você pode não mudar a cor do seu cabelo, você pode não mudar a sua roupa, você pode continuar com o mesmo cabelo, a mesma roupa, mas por dentro você não será a mesma pessoa. Algo vai mudar. É uma experiência que não dá para dizer como é, porque ela é uma experiência, e eu vou ser redundante aqui, onde você vai experimentar. Você vai vivenciar isso. Quando você aceita Jesus, o novo nascimento é uma transformação que ocorre dentro. É por isso que você não volta mais atrás. É que balo, enviado sem voltar atrás, porque mudou dentro. E essa mudança é esse poder que você tem, né? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Agora, meus queridos, uma coisa muito importante. Uma coisa é a gente receber, uma coisa é a gente ter, e outra coisa é a gente viver. Nós podemos já ter recebido o poder de filho, nós podemos ter este poder em nossas mãos, mas não está usufruindo, não está vivendo como. Conta-se que uma senhora serviu por muito tempo a um homem muito rico. Muito rico. E esse homem não tinha parentes. Esse homem era sozinho. E um dia esse homem chegou para aquela mulher e disse: olha, eu vou lhe dar um papel e eu quero que você guarde esse papel com muito carinho, e sempre que você vai olhar para ele, você vai lembrar de mim. E aquele homem deu um papel àquela mulher, que já estava bem perto da sua morte, ele morreu. Aquela mulher arrumou suas coisas, voltou para sua casa, foi embora, e pegou aquele papel e disse: aquele meu patrão era alguém tão bom, tinha tanto carinho por mim. Ele disse: toda vez que eu olhasse esse papel, eu ia lembrar dele. E ela mandou emoldurar o papel e botou lá num quadro. Passado alguns dias, meses talvez, ela em casa, alguém bate à sua porta. Um homem chega lá, paletó, gravata, pasta na mão, e pergunta: a senhora é fulana e tal? E ela disse: sou. A senhora trabalhou na casa do doutor fulano? Sim. Ele lhe deu algum papel? Ela disse: deu. A senhora pode me mostrar? Posso. Levou, mostrou.
E aquele papel era um testamento. Dizia, informava aquele papel que aquele homem tinha feito um testamento. E que aquela senhora era a única herdeira de toda a riqueza que aquele homem deixara. Aquela senhora recebera uma riqueza, tinha o direito de usufruir dessa riqueza, mas estava vivendo em plena pobreza. Muitas vezes nós já recebemos Jesus Cristo, somos filhos do Deus vivo, do Deus Altíssimo, mas não temos vivido como filhos de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de viver como filhos de Deus. E meus queridos e amados, um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje é a falta de conhecimento. A Bíblia diz que o diabo é o nosso inimigo. Nós aprendemos que nós temos como inimigos o diabo, o mundo, né? E o nosso eu. Nosso eu, o diabo, o mundo. Contudo, irmãos, uma das coisas que mais nos impede hoje de termos uma relação plena com o Senhor é a falta de conhecimento. Inclusive o profeta Oséias vai dizer: o meu povo padece por falta de conhecimento. Que conhecimento? É o conhecimento intelectual? Não, esse a gente tem demais, graças a Deus. Mas é o conhecimento do Senhor. É o conhecimento de Deus, que Jesus veio a este mundo revelar este conhecimento. Então a falta de conhecimento tem nos feito viver como mendigos, mesmo tendo uma condição de filhos do rei, de príncipes, de princesas. Se um príncipe ou uma princesa, alguém da realeza, abandonar a sua vida de realeza e for viver como um plebeu, ele vai perder os direitos, ele não vai poder usufruir dos direitos que ele tem. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Poder de serem feitos filhos de Deus. Que poder é esse? Que poder é esse que você tem, que você recebeu quando aceitou Jesus Cristo? Que poder é esse? O Novo Testamento ele é escrito em grego, o grego é uma língua bem rica, os irmãos sabem disso, tem alguns significados. Há pelo menos duas palavras na Bíblia, ou há pelo menos dois significados mais usados para poder na Bíblia. O primeiro é bastante conhecido, que é dunamis, poder da dinamite. Quando nós lemos Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder é dunamis. Esse é o poder do dinamite. Lá no grego, se você for lá, esse poder está dunamis. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E como batistas, nós cremos que quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo já vem com a gente. Esse é o nosso batismo com o Espírito Santo, é quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Assim nos ensina a nossa doutrina batista. Romanos 1,16 fala de um poder do Evangelho, mas o Evangelho é o poder de Deus. Esse poder também é dunamis, é explosão, é aquele poder que a gente tem para explodir, para falar do Senhor. É assim o Evangelho. O texto de Efésios 1, 15, 16, não vou ler, o horário já está bem. Nós vamos ver ali um poder também, que é o poder da ressurreição. Esse também é dunamis.
é o poder que ressuscitou Cristo. Nós temos esse poder. Esse poder está conosco, esse poder está em nós. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Esse poder não é dunamis. Esse poder não é o poder do dinamite. Que poder é este? Esta palavra poder, no grego, é exousia. E essa palavra exousia quer dizer poder delegado. É o poder que Deus delegou para nós. É o poder que o Senhor trouxe para nós. É o poder da autoridade que nós temos, que é colocado em nós. Eu vi uma ilustração interessante. Não sei se tem aqui algum agente de trânsito. Um guarda de trânsito, ele não pode parar um caminhão no braço, ou até mesmo um carro. Vem um caminhão e se ele for parar, o caminhão vai passar por cima dele. Ele não vai parar. Mas com o apito ele para um caminhão. É um poder que é delegado a ele. Mas recebereis poder, exousia, um poder de ser filho, um poder de honra, um poder de autoridade. Talvez você tenha um pai que o nome do seu pai abre portas para você. Ele é filho de, deixa ele entrar. É um poder delegado, é um poder que é passado para nós, é um poder de autoridade, não é um poder por merecimento, não é um poder porque nós merecemos. Você é filho de Deus, um príncipe, uma princesa, que deve viver como tal. A autoridade que Deus te deu. Então existe um poder em ser filho de Deus, mas você só vai desfrutar desse poder se você quiser. Jesus disse que nós não somos escravos. O escravo vive com medo, porque ele tem sempre que fazer a vontade do patrão. Nem sempre o escravo está fazendo o que é errado, mas ele vive com medo, porque ele não sabe se o que ele está fazendo está agradando o seu Senhor ou não. E Jesus disse: vocês não são escravos, vocês são filhos. O escravo, ele entra na casa e sai, o filho permanece na casa. Outrora, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava na presença de Deus. Hoje, como filhos, nós estamos permanentemente na presença de Deus. O que ocorre é que, como filhos, nós nem sempre temos valorizado isto. Como filhos, nós nem sempre temos valorizado a importância de estar na presença de Deus. A gente tem sido roubado disso. Isso tem sido roubado de nós, aquele prazer de estar na presença, de viver a presença, de sentir a presença. Não falo apenas do momento de culto, do momento de congresso, do momento de conferência, não. Mas aquela presença que está conosco sempre, em cada momento, que está com você no carro, na rua, na sua casa, na sua escola, na sua universidade, no seu quarto, onde você estiver, é aquela relação de pai. O filho tem acesso ao pai. O filho está sempre na presença do pai. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos. Nós temos um poder. É nos dado um poder. Na realidade, nós temos os dois. Nós temos o poder da dunamis, o poder da dinamite, de explosão. Não é explodir de raiva, viu? Não é essa explosão, mas é o poder de transformar o ambiente, de transformar o lugar, de levar a palavra do Senhor. Quantas vezes eu estou num lugar
E ali eu paro e digo: Senhor, que eu possa mostrar Cristo aqui. Que eu possa mostrar o Senhor neste lugar. Porque eu estou aqui. Mas como filhos, nós não podemos simplesmente repetir: eu sou filho de Deus, né? Sem ter a dimensão do que isso significa. Eu sou filho de Deus, eu tenho um pai que cuida de mim. Eu sou filho de Deus, eu tenho uma herança nos céus. Às vezes a gente nem pensa na nossa herança do céu. A gente vive tão envolvido com as coisas aqui da terra, e a gente vive como mendigo, espiritualmente falando, com herança tão grande, com herança eterna, com herança celestial. Quantas vezes nós temos vivido escravos do medo? O Senhor nos libertou. Como filhos, nós fomos libertos. Nós não somos mais escravos. O medo não pode mais exercer poder sobre nós, porque o Filho nos libertou e verdadeiramente nós somos livres. Livres. Livres para não ser preso a vícios. Quantas vezes o vício quer nos dominar? Quantas vezes um vício quer nos dominar? Mas nós temos que lembrar que você tem poder de filho para ser libertado de qualquer vício. Porque o Pai te deu esse poder. A todos quantos o receberam, deu-lhes poder. Você é filho de Deus. Eu não vou viver dessa forma, eu não vou viver desse jeito, porque eu sou filho do Criador do céu e da terra. Eu sou filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e Ele me deu poder, Ele me deu autoridade, Ele me deu honra de filho. Não porque eu merecesse, não porque eu não tenha pecado, mas pastor, como é que eu sou filho de Deus e eu peco tanto? Você tem um pai que te ama, e que quer te levantar, e que quer te restaurar, e que quer te dar vida, e vida em abundância. Então, nesse dia dos pais, lembremos que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos podem ter acesso a esse poder, mas há uma condição para ele: receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quem recebe, vive como filho, e o filho tem poder do alto. O filho tem poder do alto, um poder de autoridade, um poder de honra, um poder de ter uma vida de príncipe e de princesa nesta terra, em nome de Jesus. Alguém nessa manhã e tomou a decisão de entregar sua vida a Jesus e quer colocar isso diante da igreja: pastor, nesta manhã, neste dia tão especial, eu quero entregar minha vida a Jesus. Levanta a sua mão, vem aqui, nós queremos orar por você. Alguém?